Afinal de contas, para que serve o intercooler do carro? Por que ele é tão importante? E se você disser que é por torque e potência, você errou. Errou! Sejam bem-vindos à ProTuning, senhoras e senhores. A gente espera que vocês estejam ótimos por aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o intercooler. O intercooler, nesse caso aqui, por sinal, um caso até mais raro, a gente tem um intercooler e a gente tem até uma ventoinha para uma aplicação específica aqui que alguns carros originais, alguns veículos originais usam para conseguir garantir uma estabilidade maior da temperatura, mas vamos explicar conceitualmente o que é um intercooler. O intercooler é um radiador de ar. A gente já explicou aqui para vocês anteriormente, como vocês podem conferir neste vídeo aqui em cima, que quando a gente comprime o ar atmosférico se esquenta. E quando ele se esquenta, todas as moléculas que existem no ar, de nitrogênio, de oxigênio, elas se trombam, ficam mais agitadas e elas ficam mais dispersas. Em outras palavras, o ar perde densidade toda vez que ele é aquecido. Então, pressurizar o ar para dentro do motor por meio de uma sobrealimentação, como o turbocompressor ou supercharger, é sempre muito positivo para aumentar a eficiência volumétrica. Só que toda vez que a gente pressuriza o ar, ele esquenta, perde densidade, torna-se mais rarefeito, que é a mesma coisa. Perder densidade significa ficar mais rarefeito. Por conta disso, esse ar que você está pressurizando para dentro do motor, mais quente, no mesmo espaço você acaba tendo invariavelmente menos moléculas de oxigênio, que é o comburente para que o combustível possa ser queimado. Para isso, senhoras e senhores, intercooler. O intercooler serve para resfriar o ar que está sendo pressurizado para a admissão do motor. Então, o compressor capta o ar atmosférico, ele pressuriza para a linha de pressurização, redundante, mas tudo bem, seguimos fingindo que nada aconteceu. E, neste caso aqui deste veículo que usa intercooler, o ar entra por um lado, passa pela colmeia aqui, criada, desenvolvida especificamente para que o ar pressurizado aqui dentro e mais quente possa trocar calor com metal e por conta disso perder temperatura. Então o ar entra aqui, por exemplo, a 80, 90, 100 graus, ele vai sair aqui para uma temperatura mais baixa, 80, 70, 60, 50, 40 graus, dependendo da condição. Então, nesse caso, a vantagem é gigantesca, porque a gente tem o ar pressurizado, então a gente consegue empurrar mais ar para dentro do motor, a gente consegue melhorar a eficiência volumétrica do motor. E esfriando o ar que vai para a admissão, a gente consegue também, senhoras e senhores, aumentar a densidade dele. Então o intercooler é só vantagem, digamos assim. Antigamente havia uma enorme discussão por conta de colmeias menos desenvolvidas e tudo mais. Muito preparador não gostava do intercooler porque dizia que a colmeia do intercooler restringia a admissão do ar do motor. Hoje a gente sabe que para o intercooler de fato trazer um malefício para o motor é um caso basicamente virtualmente impossível. Claro, existem competições por aí que impedem o uso do intercooler por regulamento. Agora, quando a gente fala de um carro de rua, um carro de dia a dia, de estrada ou mesmo preparado, onde ele não está qualificado para nenhum regulamento, o intercooler é sempre muito bem-vindo. Não é à toa, inclusive, que existem upgrades de intercooler para veículos que são sobrealimentados originalmente de fábrica. Murta, eu tô com um pouquinho de dificuldade de entender, de visualizar essa questão do intercooler. Nós temos uma teórica entrada de ar por um lado, esse ar ele vai se distribuir aqui por uma espécie de um plenum e passar por essas galerias centrais aqui que vocês podem ver, né? Essas galerias elas têm uma série de aletas dentro, né, delas, então o ar vai passando deste lado até chegar desse lado, não somente, inclusive alguns intercoolers têm projetos diferentes, por exemplo, o ar entra por aqui, ele vai ser por aqui, só que ele sai num outro lugar, digamos assim, para tentar garantir com que o fluxo de ar, de acordo com o projeto do intercooler, percorra o máximo possível desta área aqui, simplesmente para trocar calor. Então se a gente colocar uma câmera térmica no intercooler, a área por onde o ar entra, ela vai estar totalmente vermelha, digamos assim, e ela vai ficando laranja, amarela e mais verde, digamos assim. Ou seja, conforme o ar vai passando, assim como num radiador de água normal, ele vai fazendo toda essa troca de temperatura por conta da pressurização. Então isso aqui, pessoal, é um radiador. E a gente chama de radiador ar-ar. Por que ar-ar? Porque dentro deste radiador está passando ar e o que a gente usa para resfriar este radiador aqui é ar
frontal. Então, normalmente, quando algum veículo tem intercooler, é diferente de water cooler, a gente vai falar isso num outro vídeo, o intercooler normalmente tende a ficar ou tende a ser posicionado em um ponto de captação direta de ar para que ele possa cumprir a sua função de reduzir a temperatura da admissão do motor. Entendi, mas eu não estou entendendo a profundidade disso. Voltamos aos Beckers, Murta, o titio dos Beckers. Isso aqui é uma ilustração prática, pessoal, da temperatura do ar da admissão e como ele se dilata. Se a gente considerar que neste Becker aqui a gente tem em vermelho ar extremamente aquecido e em verde a gente tem ar extremamente frio, nos mesmos volumes a gente pode ter a mesma quantidade de oxigênio. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Então, quanto mais frio o ar tiver, mais compactado o oxigênio vai estar. Então, se você pegar esse ar frio, compactado e preencher um cilindro com este ar muito mais denso, com muito mais oxigênio, com muito mais moléculas de oxigênio, você vai poder utilizar muito mais combustível e acabar produzindo muito mais potência e torque. Mas lembra no início do vídeo que eu disse para vocês, se você disser que é por torque e potência, você errou. Errou! Vejam bem, senhoras e senhores, o acréscimo de potência e torque, ele é resultado, do ar mais denso entrando na câmara de combustão. Só que o ponto principal do intercooler está na segurança do motor, no funcionamento do motor. Por que eu digo isso? Porque a mistura ar-combustível, ela é diretamente responsável por ajudar a regular a temperatura interna do motor. Então vamos considerar aqui que a gente tem um pistão no seu momento de admissão, a mistura ar-combustível entrou dentro do cilindro. Essa mistura ar-combustível mais fria, ela vai ajudar, ela vai sempre entrar em contato com a válvula de admissão, com a válvula de escape, a vela, o cabeçote e a cabeça do pistão. Então essa mistura ar-combustível mais fria, ela entra num ciclo de ajuda a resfriar o motor para produzir calor. Resfria o motor para produzir o calor. Na teoria e na prática, quanto mais fria estiver essa mistura ar-combustível, mais a gente consegue trabalhar nesse processo de regular calor. Porque o calor será produzido de qualquer forma, a cada combustão. Se você consegue colocar dentro da câmara de combustão um ar mais denso, mais frio, mais gelado, mais fresquinho, mais agradável na sua sombra ali, a gente consegue ajudar a retirar a temperatura de todos os cantos onde o ar, a mistura combustível mais geladinha, vai encostar. Então, retira um pouco de temperatura e devolve a temperatura depois quando há a combustão. Tem a exaustão, logo na sequência entra uma mistura ar-combustível mais fresquinha, mais fria. Se a gente estiver falando do caso aqui, onde a mistura ar-combustível ela entra muito mais quente, ela tem muito menos capacidade de retirar temperatura de todas as superfícies de contato que ela vai encostar. Então isso ajuda a deixar a parte interna do motor muito mais quente e muito mais propensa, por exemplo, a uma pré-ignição, que é o momento onde tiver um ponto quente, que é a mistura combustível, for comprimida, uma combustão, uma frente de chama se inicia sem que a vela tenha ditado isso. E isso gera efeitos catastróficos para o motor, pessoal. Então é por isso que o intercooler é sempre muito bem-vindo. Inclusive, este detalhe que a gente está falando aqui para vocês, dada as devidas proporções, esse ar mais gelado aqui que a gente está colocando, hipoteticamente, ele pode ter a mesma quantidade de oxigênio do que esse ar mais quente aqui. Não é necessariamente nessa proporção, isso vai variar bastante de acordo com quanto que o intercooler vai funcionar e quanto que a temperatura do ar pressurizado iria aumentar, mas isso é para dar uma noção para vocês. E é por isso que quando a gente fala de um acerto de uma ProTune, por exemplo, a gente leva em consideração o MAP, quer dizer, o quanto que tem de pressão ou depressão no coletor de admissão. A gente leva em consideração a sonda lambda, para que a gente possa fazer o acerto do motor. A gente leva em consideração o TPS, que é o quanto que o motorista está acelerando ou não, então o quanto o corpo de borboleta está aberto ou fechado. E não menos importante, a gente leva em consideração também a temperatura do ar, que muda a densidade do ar como fator de correção. Então, a temperatura do ar ela é utilizada como fator de correção para que o motor possa injetar mais ou menos combustível, adiantar um pouco mais ou retardar o ponto de ignição para que o motor possa ser protegido. Então o ar mais gelado ele é extremamente importante para o funcionamento mais saudável do motor, assim como saber qual temperatura o ar está, a gente consegue trabalhar com fatores de correção para garantir o funcionamento do motor corretamente, adequado e seguro. É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês estejam muito satisfeitos, curtindo e aprendendo bastante com a gente aqui na ProTune. Fica o convite para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho aí para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for ao ar. Compartilhe esses vídeos com os amigos e amigas que gostam de noções de mecânica, de informação, de saber como é que o motor do carro funciona. A gente se encontra no próximo vídeo. Por sinal,
Sigam a gente também no Instagram e vejam as informações dos nossos produtos no site da Frotune. A gente se encontra em breve, pessoal. E até já!